Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja brutalmente honesta comigo. Você já desistiu de alguma coisa na confeitaria? Quando eu digo alguma coisa, eu não tô falando nem necessariamente do negócio da confeitaria, não precisa ser tão grande assim. Jogo pequenininho assim, você já desistiu de um bolo que não deu certo? Já desistiu de uma receita? Você já desistiu de uma parceria com alguém que você queria muito, aí você até que tentou um pouquinho, mas não funcionou? Você já teve uma ideia na confeitaria que você falou, caramba, se isso acontecer, vai ser muito incrível. E aí você pensou bem, considerou alguns outros fatores e desistiu? Já aconteceu com você? Desistir é uma coisa que é muito comum na nossa vida, né? A gente tá sempre desistindo de algo. A gente desiste porque a gente tem medo de fracassar, né? Fracasso é uma coisa que apavora todo mundo. Eu me sinto apavorada com fracasso. E a gente tem tanto medo de fracasso porque, no fim das contas, não é o fracasso em si. Porque fracasso é uma coisa muito subjetiva, é uma palavra. O medo do fracasso, na verdade, vem muito do medo do que as outras pessoas vão pensar da gente, né? Se eu começo um projeto novo, se eu faço um bolo de um determinado jeito, ou se eu posto uma foto, o que elas vão pensar de mim? Nossa, eu queria tanto conhecer tal pessoa. Acho que eu vou mandar uma mensagem pra ela. Não, ela vai achar que eu tô forçando a barra. Acho que eu não vou mandar essa mensagem. A gente tá sempre muito, muito preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente, e isso também é extremamente natural, né? Então a gente acaba desistindo das coisas por medo de fracassar, que vem, na verdade, de um medo profundo do que as outras pessoas vão pensar. E pensando em todas essas coisas, eu resolvi te fazer um convite. E o meu convite é: e se você se tornasse um jacaré da confeitaria? Aliás, comenta aqui embaixo desse vídeo dizendo jacaré da confeitaria, hashtag jacaré da confeitaria. O que é o jacaré da confeitaria? Vou te contar uma história. Aliás, vou montar um cenário aqui e você vai me responder depois. Se é a opção 1 ou se é a opção 2. Imagina que tá lá no meio do pântano e tem um jacaré. Um jacaré super compenetrado, extremamente concentrado, com a cabeça baixinha assim, esperando uma capivara. Não sei se jacaré come capivara, mas imagina que esse jacaré que tá esperando uma capivara. E ele tá lá, abaixadinho, e de repente passa uma capivara. E aí ele se prepara, ele calcula tudo. Porque esse jacaré é super atencioso e cuidadoso e pensa milimetricamente nos detalhes. E quando chega o momento certo de atacar, o jacaré pula e a capivara sai correndo, o jacaré se desequilibra, cai pro lado e paga o maior mico. O maior mico do pântano é o mico daquele ataque do jacaré. E aí eu te pergunto o seguinte: o que acontece depois disso, né? Que o jacaré falha na hora de capturar a capivara. Opção número 1. O jacaré liga na mesma hora pro psiquiatra dele e fala: eu sou um péssimo jacaré. Eu preciso ser atendido agora, porque eu tô muito deprimida. Eu tô em depressão. Eu acabei de fazer. No pântano inteiro tá todo mundo rindo de mim. Eu não nasci pra ser jacaré. Essa é a opção número 1. Opção número 2. O jacaré se prepara, calcula, mede, pula, ataca, a capivara foge e ele passa mó vergonha. Quando tudo isso acontece, ele simplesmente se desvira, volta pra posição normal e faz isso daqui, ó. E fica esperando a próxima capivara. Qual das duas? Como é que acontece na natureza? E qual que é o futuro desse jacaré? Será que ele vai ter que mudar de profissão de jacaré e virar outro bicho? Ou parar de comer capivara? Ou será que em algum momento ele vai pegar uma capivara? É engraçado que isso acontece na natureza, mas a gente não é assim. Nós humanos, a gente tende a achar que quando a gente vai fazer uma coisa que acaba não dando certo, a culpa é nossa. A gente sempre acha que a gente vai passar vergonha, que as pessoas vão rir da gente, e talvez elas até riem. Mas o que isso muda, no fim das contas, na nossa vida, no nosso propósito e nos resultados todos que a nossa ação geraria se a gente não desistisse dela? Essa é a grande questão. Na confeitaria, eu percebo que são muitos desafios e os desafios são diários. É o desafio da coisa dar certo, do cliente gostar, é o desafio do transporte, de achar o ingrediente, de fazer o custo-benefício valer a pena. E cada vez que aparece um desafio, a impressão que a gente tem é de que talvez a gente não vai dar conta, de que talvez a gente não nasceu pra isso. E toda vez que isso acontecer com você, eu quero que você lembre dessa história do jacaré. E você lembre que você pode ser um jacaré da confeitaria, que tenta atacar, às vezes não dá certo, e você simplesmente volta pra sua posição, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde aquilo é seu e você vai conseguir. Faz todo sentido, a história é ótima, né? Mas como fazer isso? Como fazer isso de uma forma mais prática, mais rápida? Como não se sentir tão abalado com o fracasso? Não deixar que o medo de fracassar acabe te impedindo de tomar algumas decisões ou até mesmo desistindo daquilo que você gostaria de realizar. Bem, eu separei 3 coisas aqui que eu acho que são as mais importantes de todas, que vão poder fazer diferença pra você quando você estiver trabalhando, quando você estiver criando seu negócio, quando você estiver desenvolvendo nessa profissão tão incrível que você escolheu. E a minha primeira dica é o seguinte: a gente, por natureza, não nasceu tão capaz assim de discernir que a crítica de uma pessoa é muito mais sobre ela do que sobre a gente. Quando uma pessoa fala mal, ela tá num determinado momento, passando por determinados sentimentos, pensando determinadas coisas, e a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo
acontecendo ali. Mas a gente tende a achar que é sobre a gente. Sendo assim, a minha primeira dica é que você se blinde disso. Desse feedback negativo que você não sabe, faz a menor ideia de onde veio, por que veio, por que tá ali. Então, como é que você pode fazer isso? Se você é uma pessoa que usa redes sociais, que usa muito o Instagram, a sua empresa tá no Instagram, você tem seguidores, você tem clientes, tem pessoas que gostam de aprender com você, a minha primeira dica é que você coloque uma pessoa para cuidar das mensagens, que responda para você as mensagens que você recebe, os pedidos de encomenda, os retornos. Se você não tem uma pesquisa de satisfação do seu cliente depois que você faz uma encomenda, essa também é uma coisa que você precisa implementar para ontem. Aliás, esse é um ótimo tema de vídeo. Coloque uma pessoa para cuidar disso. E aí talvez você fale, nossa, mas eu vou ter que contratar um funcionário, não tenho dinheiro para ter um funcionário agora. Você não precisa de um funcionário. Provavelmente você conhece alguém que vai te apoiar nisso. Pode ser seu marido, pode ser sua irmã, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser qualquer pessoa da sua família que te apoie nisso, pelo menos no começo, enquanto você tá aí trilhando o seu caminho, deslanchando a sua carreira na confeitaria. Pede pra alguém te ajudar, pede pra alguém responder pra você. E essa pessoa, a única coisa que ela precisa é ser habilidosa o bastante pra te blindar de mensagens que não acrescentam em nada, não são feedbacks construtivos e positivos. E pode parecer besteira, mas tentar se sentir forte nesse momento, não, pode deixar, eu mato no peito, eu leio todas as minhas mensagens, eu recebo todas as críticas. Pode parecer que você consegue fazer isso, mas tem muita chance de que, se chegar uma que a pessoa for capaz de colocar o dedo na sua ferida, aquilo pode ser o suficiente pra você abandonar algo que você queria demais. Considera começar a ter alguém blindando você de certos comentários, de certas mensagens que você sabe do que eu tô falando. Isso não significa que você só precisa receber elogio. Isso só significa que você não precisa receber ódio de graça. A minha segunda sugestão é, quando você tiver um plano, quando você estiver pensando em fazer alguma coisa, pra não desistir, é muito legal você criar um jogo pra você. O que significa isso, criar um jogo? Um jogo que você mesmo vai fazer as regras. Vamos supor que o que você quer... Vou pegar um exemplo do Instagram. Tô pensando aqui agora. Você quer chegar a 50 mil seguidores no Instagram. Vamos supor que você não tem 50 mil. Você quer chegar lá. Você tá com 15 hoje, por exemplo. E aí você tem um plano na sua cabeça de tudo que você precisa fazer. Se você decidir fazer sem ter uma meta, sem ter uma ideia de quando você quer isso, de como você quer isso, do que você vai fazer pra conseguir isso, tem muita chance de você desistir. Especialmente depois que você colocar 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 fotos e elas continuarem só com 5 curtidas e nenhum comentário. Você vai desanimar, você vai desistir. Você vai ficar com muito medo e ainda vai sentir que fracassou. É o jacaré que liga pro psiquiatra. A minha sugestão é que você crie um jogo pra isso. E esse jogo é um jogo de rotina. É um jogo que você cria consistência no seu negócio. E o que é isso? É você falar assim, ok, então essa semana eu vou publicar 10 fotos. Eu tô dando o exemplo do Instagram. E cada vez que você consegue essa pequena vitória, o jogo é seu. Você vai criar as regras que você quiser. Cada vez que você conseguir uma vitória, você se presenteia com alguma coisa. E pode ser qualquer coisa, pode ser, não sei, um cinema, pode ser um prato especial. É o seu jogo, você vai se agradar nesse jogo. E aí, independente do que acontecer, independente do resultado, você tem um jogo pra jogar. Você tem um objetivo final, você tem uma meta. E aí sim, o seu negócio vai deslanchar com ou sem sensação de fracasso no meio. E quando você sentir, ai, será que eu vou fracassar? Talvez você pense, tanto faz, deixa eu pelo menos concluir esse negócio. E quando eu falo de Instagram, na verdade, você pode usar isso pra qualquer outra coisa. Pode ser pra, eu quero vender 30 bolos essa semana. Quero juntar dinheiro pra fazer um curso no mês tal. Tanto faz, isso vale pra qualquer coisa que você queira dentro da área da confeitaria. E a terceira coisa que eu gostaria que você começasse a pensar, pelo menos a partir desse vídeo, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, é sobre ser. Quem você é. É muito normal a gente ouvir que a gente é um monte de coisa. E é muito normal também a gente dizer que a gente é um monte de coisa que, na verdade, a gente não é. Por exemplo, eu sou muito dorminhoca. Mas eu tô dormindo agora? Eu tô bem acordada agora. Tem dias que eu demoro um pouco pra dormir. Então, na verdade, talvez eu não seja dorminhoca. Talvez em determinados momentos eu esteja dorminhoca. Só que essa coisa de achar que a gente é algo, ela cria uma realidade que, na verdade, ela não é real. Ela é inventada. E a gente acaba acreditando nela. Então, quando você declara algo do tipo, eu sou preguiçosa, ou então, eu não sou uma boa confeiteira, vale pro afirmativo e pro negativo. Eu sou lenta. Tenho certeza de que, mesmo você falando que você é lenta, você consegue fazer coisa rápida. Se você tiver há 2 dias sem comer e eu colocar um brigadeiro na sua frente, eu acho que você vai comer bem rápido. Então, você não é lenta, mas às vezes você tá lenta. Ok. Então, se tudo que eu digo que eu sou e tudo que as pessoas dizem que eu sou, na verdade, eu não sou, eu só tô em determinados momentos, quem eu sou? Olha só que pergunta mais filosófica. Quem você é? Se você não é nada,
porque você só tá coisas, né? Você não é nada o tempo inteiro. Na verdade, quem você é quem você diz que é. Então, o meu convite é você agora parar e pensar no que você é. O que você é na confeitaria? Pode ser algo do tipo, eu sou uma confeiteira de sucesso, dedicada. Eu sou uma confeiteira apaixonada, talentosa. E você pode escolher o que quer que faça sentido pra você. O que quer que inspire você. E quando você diz que você é aquilo, e você diz isso pra outras pessoas, e aí pode ser seu marido, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa que é importante pra você, pros seus amigos, quando você diz isso, você automaticamente cria a sua existência para as outras pessoas. E você se torna isso. Aliás, vou colocar uma tarefa aqui. Escreve aí, pega um papelzinho, não deixa para depois, tarefinhas são muito importantes. Toda vez que eu falar que tem tarefinha, tem que fazer. Pega um papelzinho e escreve quem você é. Você é uma confeiteira, o quê? E depois que você terminar, você vai recortar esse papel, vai colocar um durex nele e vai prender em algum lugar que você possa ver todos os dias quando você estiver trabalhando. E isso que você escreveu ali vai passar a ser a sua realidade todos os dias. E aí, quando gerar aquele sentimento de, nossa, será que eu consigo? Eu acho que eu vou desistir. Nossa, eu tô com medo de fracassar. Você vai olhar para aquele papel e ali tá dizendo o que você é e não o que você tá, onde você tá, ou de que jeito você tá. Então essas são minhas 3 dicas. Blinde-se daquilo que não é positivo para você. E às vezes é uma opinião tão aleatória que não tem nada a ver. Blinde-se. Número 2, crie um jogo para você. Crie um jogo em que você ganha um bônus cada vez que você cumpre o que você diz que quer fazer. E, por último, declare quem você é. Escolha e compartilhe. E nada no meio do caminho vai te fazer desistir.